Quanto custa para você ter uma adega exatamente igual a essa no seu imóvel? Essa é a pergunta que não quer calar e para responder essa pergunta para você, nada melhor do que trazer os especialistas para responder. Então, ó, tô aqui com o Caião da Monte Alegre Refrigeração da cidade de Ribeirão Preto. Pergunta: eu sou o cliente da Monte Alegre Refrigeração já? Ainda não. Ainda não. Mas olha só que interessante, né? Não sou o cliente da Monte Alegre ainda, mas a minha missão é trazer para você referências de produtos e fornecedores que têm alto potencial para te atender nas minhas obras, nas suas obras de alto padrão, na sua casa, não é verdade? Então, cá estou, conheci a Monte Alegre Refrigeração na Casa Cor Ribeirão Preto 2024. Isso. E desde então, essa visita aí estava pendente, então cá estou cumprindo com a minha missão, que é trazer para você o melhor em tecnologia e o melhor em produtos de alto padrão. Então, Caião, obrigado aí por me receber. E aí, quanto custa uma adega dessa em uma casa de alto padrão? E ó, aquele overview básico para quem está nos assistindo, materiais empregados, temperatura, capacidade de vinhos. Conta pra gente aí, vamos lá. Ó, o que eu posso te falar, primeiramente, aqui assim, a gente também tem que se perguntar o quanto não custa você ter uma adega na sua casa. No sentido assim, tem muitas pessoas que vêm procurar a gente de duas uma. Ou que já fizeram alguma adega com, às vezes, um fornecedor inferior ou... Genérica, aquela coisa mais genérica. E aí o que acontece? Por exemplo, vamos pensar assim, uma adega dessa, são 379 rótulos que a gente tem aqui, 379. Se tiver uma infiltração numa adega dessa, ou se tiver qualquer coisa que vai influenciar no seu vinho, você vai perder quantos vinhos? Todos, praticamente. Né? E quanto custa um vinho de um padrão elevado, né? Eu acho que assim... A gente estava batendo até esse papo, né? Acho que assim, menos que R$200 por vinho você não vai investir, vai ser muito mais que isso. Então você vai pegar uma conta, vai ter uma noção aí. Então assim... Esse tipo a Monte Alegre, ela consegue assegurar que a sua adega, que ela vai ter o quê? O vidro insulado. O que seria o vidro insulado? O vidro insulado, ele é um vidro que ele vai ter Ele tem um bolsão de ar no meio dele, né? Ele tem o argônio internamente, que basicamente assim, uma adega dessa ela tem que ser isolada, tanto nas laterais, em todos os lados dela vai ter que ser isolada. E é isso que o vidro insulado faz. Ele faz uma isolação própria, não deixa suar, tá? Então, por exemplo, eu conseguiria deixar essa porta aberta, que ela não vai suar, tá? Pode ficar tranquilo. A sudação não é comum. E assim, o que a gente pode falar também? Uma adega dessa, ela é muito relativa. Por exemplo, o material que a gente está usando ela, que nem você me perguntou. Hoje em dia, essa adega, ela está numa lâmina natural Frejó, tá? Que ela é aplicada com o nosso compensado naval. Vocês não têm ideia do cheiro que é dentro dessa adega. Essa adega tá aqui faz 3 anos. Isso, a gente vai fazer 2 anos e pouquinho, vai fazer 3 Cara, anos de o adega. cheiro. Isso daqui tem cheiro de casa nova. Faz quase 3 anos que essa adega tá operando aqui. E olha que legal. Olha o cheiro disso aqui, cara. Sim, sim. E assim, aqui, vocês não estão aqui, mas assim, ela tá climatizada para vinho tinto. O que seria isso? Ela tem que ter uma temperatura correta para trabalhar o vinho tinto, que hoje em dia a gente trabalha de 14 a 17 graus, então ela estabiliza nessa faixa. Se é na hora que ela subir o motor dá uma ligadinha, e na hora que ela chegar nos 14 graus o motor ele vai desligar basicamente. E outra coisa que é muito interessante é que a adega ela é úmida, então mesmo que ela tá nessa temperatura de 14 a 17 graus, a sensação térmica é menor. Tá? Por causa da umidade mesmo. E aí você me fala, Caio, posso climatizar a minha adega com ar-condicionado? Nunca faça isso. Por quê? O ar-condicionado, ele não vai manter a umidade necessária no local e eu, por exemplo, não conheço nenhum ar-condicionado que vai chegar a 14 graus, tá? Mas tem muita gente que... Aquele ditado, né? O barato sai caro, muitas das vezes. O quanto você vai se arrepender de não investir em uma adega dessa caso a adega seja uma prioridade para você. Então eu gostei desse trocadilho que você fez, porque acho que nos imóveis de alto padrão a gente bate muito nessa tecla com o cliente. Se a sua prioridade, se você gosta, se isso faz parte do escopo, do seu sonho, da sua meta,
você vai economizar na sua adega em troca de uma economia que talvez não vai refletir o valor agregado que você precisa ter nessa adega? Acredito que a resposta seja não. Então gostei do trocadilho que você fez no que diz respeito a, você muitas vezes se arrepende em não investir corretamente para executar a adega. Agora sim, vamos finalizar o vídeo com a resposta da nossa pergunta. Tamanho dessa adega, então, vamos lá, capacidade de vinhos. Ela vai ter mais ou menos 3 metros de largura, por 2,70 de altura. E pra gente adentrar nela, pra gente entrar numa adega que nem essa, a gente pede no mínimo, acabado, mais ou menos 1,30. Então, desse ponto até o final das costas da adega, a gente tem 1,30. O que vai... uma adega dessa, se eu tirasse essa adega do meu showroom e instalasse na sua casa hoje em dia, você iria investir na faixa de 180... Pronta para uso, exatamente como pronta tá aqui. para uso, climatizada. Exatamente. O que pode diferenciar um pouco, vamos pensar, esse tipo de adega, o motor ele não está aqui, né? O motor ele tá externo. Externo, exatamente. Às vezes a distância da tubulação pode influenciar um pouquinho no valor, mas é mais ou menos essa faixa de valor que você investiria numa adega desse. Para ter quase 400 rótulos de vinho. Exatamente. Então, faça as contas. Detalhe, é possível eu ter essa adega menor? Então vamos supor, Caio, não quero investir numa adega desse tamanho, até porque não gosto tanto assim de vinho, mas eu quero ter uma adega, uma questão até de valorização do meu imóvel, uma questão de guardar alguns rótulos de vinho que eu também tenho, que eu gosto de tomar com meus amigos, com a minha família. Consigo, por exemplo, diminuir o tamanho e usar a mesma estrutura basicamente em tamanho menor? A gente tem dimensões mínimas. Por exemplo, a adega, a gente tem um equipamento, vocês não vão conseguir ver, eu acho que se você pegar aqui, a gente tem um equipamento que a gente chama de evaporadora, que é o que vai climatizar de cima para baixo. Ela tem um tamanho fixo, basicamente. Então, eu tenho algumas dimensões mínimas para trabalhar esse tipo de adega. Mas a gente consegue fazer, sim, uma adega bem menor que essa. Por exemplo, eu já fiz adega com, por exemplo, 90 de largura, 2,30, 2,50 de altura e profundidade no mínimo 60. E climatizada dessa mesma maneira. A quantidade de rótulo vai ser inferior, obviamente, mas tenho certeza que vai te atender tão bem quanto essa. Quer saber mais? Conversa com o Caio, conversa com a Monte Alegre Refrigeração, que estão marcados aqui no nosso post.